Boa noite, gente. Hoje, noite especial, noite de Santa Ceia por aqui. E nós temos a presença ilustre do Levi Lopes, que é parte da nossa história, estava com a gente sempre lá na Rotunda. E é um prazer a gente estar aqui na sala de casa. A Pietra já está aqui de volta, depois das férias. E a gente vai cantar algumas músicas, uma versão mais intimista para você curtir em casa, com a sua família, né? Então se ajeite, se prepare para esse tempo de louvor. Vamos tocar músicas novas, antigas. E a primeira a gente não toca faz um tempão. fazer desse jeitinho assim, mais tranquilo, não tem as vozes das pessoas aqui, né? Mas sempre muito especial.
A gente tem essa tradição de ser de casa e isso é muito bom. Quem dera a gente pudesse estar sempre, né, assim, no ambiente mais de perto possível com Deus, com a gente. E há uma alegria de verdade. A gente entender todos os tempos que Jesus preparou para a igreja. Quando ele disse que ele estava nos preparando e que ele iria nos cuidar, que jamais ele nos iria abandonar, era pensar que muita coisa poderia acontecer. E esse momento de pandemia, esse momento que tem que ser via vídeo, em casa, celular e tudo mais, é um tempo que ele está com a gente. E a gente tem que realmente aprender a confiar. Existe um milagre. Né? Domingo passado eu disse, não é a primeira pandemia. O povo de Deus já viu todas as pandemias. E o Senhor sempre foi milagroso. Que a gente aprenda a transformar o nosso medo em esperança, em confiança, que Ele é um Deus de milagres. Essa música fala assim: um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Hoje é o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, Até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sem casa. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus, Sendo bom, Ele continua. Amém. Continue no nosso coração, né? Porque Ele é Deus, né? Não depende da gente. Mas
Que a nossa vida e o nosso coração sejam um presente para Ti, Senhor. Cada canção que a gente cante seja com todo o Teu amor, com a Tua palavra queimando no nosso coração. Que seja assim, Deus, que a gente possa viver e que a gente possa crer, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque em todos os momentos que a gente viveu junto, a gente pode sentir o Teu Espírito se movendo em cada detalhe, em cada coisa, Deus. E nós Te agradecemos de verdade, Senhor, pelos bons momentos. E a música que a gente vai cantar tem tudo a ver com a maneira como eu conheci Levi e as experiências da Ruth. A gente costumava cantar, e ele estava falando agora há pouco aqui na sala que teve um episódio que você estava tocando escaleta, né? Você falou, a escaleta estava horrível, mas era muito massa, a pureza daquilo tudo, né? De estar ali no lugar com as araras, os tucanos e viver. E é maravilhoso. E essa música, às vezes as pessoas falam, vocês cantaram demais essa música, mas ela continuará sendo especial, porque o Senhor continuará gostando de ouvi-la.
Abre comigo em Zacarias, capítulo 3. Penúltimo livro do Antigo Testamento. Eu não vou falar se está no meio, né, da Bíblia, da sua Bíblia, em 2/3 da sua Bíblia, porque primeiro por causa das versões, segundo porque a maioria de vocês hoje lê a Bíblia digital. Livro do profeta Zacarias. Zacarias, profeta contemporâneo do profeta Ageu, uma pessoa que tem uma história muito próxima do povo de Israel, de um povo que está, historicamente, em termos de panorama, é um povo ex-exilado, né? É um povo que está sendo repatriado, pensando na reconstrução do templo, pensando na reconstrução das cidades, e Zacarias tem algumas visões aqui nesse livro, e essa é uma visão que me inspirou a escrever um sermão para vocês chamado Com a Roupa Certa. Com a Roupa Certa. Eu vou falar por que juntou essas coisas na minha cabeça. Porque essa semana eu me dei conta que minhas roupas estão muito velhas e que uma boa parte delas não cabe em mim. Mas eu falo para minha esposa que eu estou num processo aí de correr todos os dias no parque para fazer com que eu volte, né? Tem gente incrédula, né? Mas eu vou voltar a caber em algumas roupas, né? Tem uma música bacana do Titãs que fala: eu não caibo mais nas roupas que eu cabia, né? Mas a roupa, ela tem muito a ver com a identidade da gente, ela tem muito a ver com quem a gente é, né? A gente olha e fala: esse cara é alternativo, tem aquele cara que tá sempre com uma roupa esportiva, tem aquela mulher que é mais madame, né? Tem a galera do All Star, tem a galera mais hippie, tem a galera, né? E a gente meio que... A gente nunca vai poder dizer que conhece o coração, mas meio que a gente sabe um pouco sobre a pessoa, sobre a maneira, de acordo com como ela se veste. Eu não sou muito fã desse código social, dessa interpretação social, mas ela realmente é uma coisa bastante antiga. E aí, antes de eu ler, eu vou citar aqui pela 19ª vez John Donne. Ele escreveu no século XV um texto que começa dizendo: o homem não é uma ilha, o homem não está sozinho, ele não está desprendido da sociedade. John Donne fala assim que ele está como parte ali da areia da praia, e que se um seixo se perde, se um grão de areia se perde, a praia então fica menor, porque nós estamos conectados com o mundo. Eu sempre brinco com os meus alunos de missão que a maior prova disso é que a maioria das pessoas, se estiver sozinha em casa, ou está pelado ou está vestido igual um mendigo. Ninguém se arruma para ficar sozinho, né? Ou se arruma é um nível de vaidade absurdo, assim. Mas via de regra, gente, a maioria de nós, quando nós estamos, não vamos nos apresentar. Agora fala assim: agora é uma entrevista de emprego. Aí você levanta da cama e vai para a entrevista de emprego? Não, a gente muda o jeito de falar. Tá num processo jurídico, vai ficar diante de um juiz hoje. Lá vai você mudar a sua maneira. Você não pode ir para um velório, para um enterro, vestido como se fosse para a praia. E na praia não é de bom tom nem inteligente você ir com roupas formais. Então as roupas, elas marcam a gente, elas marcam quem a gente é, né? E esse texto você vai ouvir falar de roupa. Zacarias, capítulo 3, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 5 apenas. E eu hoje, esporadicamente, extraordinariamente, vou ler na versão King James da Bíblia. É uma versão teologicamente muito correta, né? Existe um grupo, principalmente Europa e Estados Unidos, que entende como uma tradução bastante fiel. E no estudo que eu fiz aqui, eu gostei muito do que esse texto dizia. Talvez fique um pouquinho diferente aí se você não tiver King James. A palavra de Deus diz assim, então: e ele me mostrou Josué, o sumo sacerdote, posicionado diante do anjo do Senhor, e Satanás de pé à sua direita para se lhe opor. E o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado de fogo? Ora, Josué, vestido de roupas sujas, estava de pé
diante do anjo. Então ele respondeu e falou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai as roupas sujas dele. E a ele disse: eis que fiz a iniquidade passar de ti, e te vestirei com outra vestimenta. E eu disse: coloquem uma mintra limpa sobre a sua cabeça. E então colocaram uma mintra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no com trajes, e o anjo do Senhor estava perto. Bom, quem está escrevendo aqui então é profeta Zacarias. Essa é a quarta visão de Zacarias, onde ele vê, na sua visão, Josué, que é o sumo sacerdote. O que é o sumo sacerdote? Além de ser um representante do povo, é um servo que ouve a orientação de Deus para o seu povo. É uma pessoa muito importante. É aquele crente que você fala assim: meu, se as coisas forem ruins para esse cara, nós estamos no vinagre. Porque é um cara que faz um voto para Deus, que tem uma dedicação completa a Deus, né? Isso nós temos servos hoje que são vocacionais, que servem a Deus em tempo completo, e os bivocacionais, que são pessoas que trabalham nos seus empregos seculares para o seu sustento e que também servem a Deus. Então você pensa, um homem, né, que está aqui diante do seu povo como um sumo sacerdote. E nessa visão, ele está ali não apenas diante do anjo do Senhor, mas ele tem Satanás do lado dele e ele todo imundo, todo sujo. Numa boa leitura teológica, ele está sujo de excremento, ele está sujo de bosta. E ele está ali na posição de santidade, todo cagado, velho, no altar. E isso era não apenas uma afronta, isso era uma maneira terrível de ver a iniquidade de Israel que estava ali. E quando Josué aparece pela primeira vez nesse capítulo, ele está ali completamente rendido até que Deus vai vir intervir. Então, se as roupas fazem o homem, e o sacerdote aparece não apenas mal trajado, você vai notar que ele está sem o seu mintra, isso é sem uma espécie de turbante. Então você vai ver o cara, ele está, é que nem um muçulmano, ele tirar a barba. Você tirar a barba de um muçulmano, você está mexendo com a honra dele, né? Apesar de que às vezes a gente tira a barba e fica muito esquisito também, né? A Júlia, minha filha que está aqui, de 4 anos, quando ela tinha mais noção, né, minha filha que está aqui, ela me viu há 2 anos tirar a barba. Todo ano, uma vez por ano, eu tirava completamente a barba. E ela ficou com medo de mim. Ela ficou assustada comigo. E até hoje, quando eu falo: filha, eu posso tirar a barba? E ela fala: não, de jeito nenhum, tenho medo. Então você imagina a visão de um sumo sacerdote ali, e ele está perdido. E o adversário, o inimigo, Satanás, está ali do lado dele. Então, óbvio que isso é uma visão, isso não aconteceu, tá? De verdade. Isso é uma visão para alertar o que estava acontecendo. E óbvio que para o nosso tempo nós podemos pensar essa alegoria, nós podemos pensar essa visão, o que ela tem que ver com a gente, com as nossas roupas. Bom, primeira coisa, lá no versículo 3, a gente já vê o primeiro tipo de roupa. O primeiro tipo de roupa é a roupa manchada de pecado. É isso mesmo que você está pensando. É uma roupa que cheira a pecado. Quem sabe o cheiro dessa roupa é quem já trabalhou com a gente na rua, por exemplo. A gente já viu aquele cidadão que ele está manchado. Ele está manchado pelo pecado, sim. Pode não ser diretamente o dele, mas quando a gente vê uma pessoa que está com excrementos em sua roupa, e nós já vimos isso, nós já vimos pessoas que adormeceram no seu próprio vômito. Elas não chegaram sozinhas nesse lugar, é uma degradação. Essa roupa é degradante. Nós podemos amá-lo? Sim. Nós podemos aceitá-lo? É claro. Nós vamos abraçar? Nós vamos cuidar? Sim. Mas nós vamos dizer que uma pessoa toda suja de excremento, cheirando a urina, jogado na sarjeta, é algo que é do coração do Senhor? Foi para isso que o Senhor fez essa criança, esse bebê,
que nasceu e cresceu e se tornou esse homem e essa mulher que está jogado na rua? Não. E se nós formos olhar nos olhos espirituais, nós não apenas veremos que nessa situação há pecado, fruto do pecado da humanidade, fruto da falta da noção de graça, é falta do evangelho, cheira mal, cheira pecado e seguramente o inimigo, o opositor, está perto. Quando nós andávamos lá na rotunda, a gente sabia isso. Não foram poucas as vezes que a gente visitou lugares, até que a Zeli, né, que é a nossa líder de oração, dizia, aqui nesse ambiente não está legal. Tem algo aqui, há uma presença maligna. Talvez nós, como cristãos de uma teologia reformada, nos distanciemos um pouco dessa coisa espiritual, mas ela existe. E a gente fica com a roupa suja de pecado. É uma analogia de uma pessoa que está perdida longe de Deus. A alma se suja, a roupa se suja. Não quer dizer apenas, tá, gente, que só quem está lá com a roupa física suja, fedida, está em pecado. Há muitas pessoas muito bem vestidas, muito lindas, como diz o ditado popular brasileiro, por fora, bela viola, por dentro, um pão bolorento. A alma está suja. Então esse versículo fala do meio espiritual, o seu estado espiritual. Bom, começamos falando de John Donne, o homem não é uma ilha, mas a humanidade inteira está jogada, está na direção da perdição. Então o homem, no seu estado natural, ele está imundo aos olhos de Deus. Existe uma separação entre nós e Deus. Para quem já leu uma belíssima obra, O Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, ele começa o livro falando isso. Falando sobre o estado natural do homem. Nós, deixados ao léu, nós nos perderemos completamente de Deus. É por isso que Deus sempre se manifestou ao seu povo, através dos antigos, através dos profetas, depois na figura de Jesus, depois na figura dos apóstolos e hoje na sua igreja, que é a sua noiva. Ele continua sendo revelado para nós sem a palavra. Por isso que a gente estava agradecendo agora no louvor, porque nós não chegamos aqui sozinhos. As pessoas abraçaram este livro e trouxeram ele para a nossa realidade. A nossa realidade, dentro de uma igreja, dentro de um lar cristão, dentro de uma instituição cristã, longe desse livro, é realidade imunda. A nossa vida em Deus, lendo este livro sem ter relação com Deus, é imundo do mesmo jeito. Porque nós estamos longe. E nessa visão, Zacarias vê Josué num estado deplorável. Salmo 58 fala isso, que não tem jeito de nenhuma pessoa vir a Deus por si mesma. Então, antes de eu avançar para um outro tipo de roupa, é muito importante entender que está aqui algo que distancia as pessoas de Deus. A roupa manchada de pecado, ela torna o pecador mais do que pecador. Torna ele morto espiritualmente. Torna ele doente espiritualmente. Traz para ele feridas espirituais que cheiram mal. Uma outra coisa que o pecado e esse distanciamento de Deus nos traz. Ele nos traz uma falta de energia para orar, uma falta de energia para cantar e uma falta de energia para buscar a face de Deus. E isso, gente, começa como se fosse uma anemia espiritual. O pecado vai tomando mais lugar e aí a gente vai ficando mais miserável, a gente não consegue mais alcançar esse lugar onde a nossa relação com Deus está. E nessa alegoria, quem então está do lado direito de Josué? Satanás. Então vamos entender uma coisa que é muito importante aqui teologicamente. A nossa ideia de diabo, a nossa ideia de Satanás, ela é muito mais a ideia que foi desenvolvida no pensamento grego, no pensamento do Novo Testamento. Tá? Inclusive, aqui ainda não está desenvolvido isso. É intertestamentário
Ou seja, naquele período em que algumas Bíblias antigas tinham até 4 páginas em branco, né? 400 anos que Deus se calou e não se revelou aos seus profetas, e nem Jesus tinha sido enviado. Nesse período, o povo de Deus existia? Existia, continuou estudando? Sim, muito importante. Foi um período, um dos meus professores de teologia disse, foi um período de digestão, que nós estamos pensando na história. Pela primeira vez a igreja consegue olhar para trás e ver tudo o que tinha acontecido, né? Então, nesse momento em que esta palavra Satã aparece aqui, ela aparece principalmente num sentido de oposto a Deus. É qualquer coisa, pessoa ou qualquer coisa imaterial, né? Qualquer coisa etérea que afasta o homem de Deus. Essa coisa etérea que afasta o homem de Deus é o pecado. Então olha de novo essa cena. Você tem um sacerdote, ele está sujo de excremento, ele está com a roupa toda ferrada, ele está sem o turbante que sinaliza que ele é o líder, e ele tem algo estranho, uma presença etérea maligna do seu lado, impedindo ele de enxergar. E é justamente por ser etéreo que provavelmente, a gente não tem uma elaboração aqui em cima dessa visão, mas nós podemos elaborar que às vezes a gente tem uma coisa do nosso lado e nós não sabemos, nós não percebemos. Às vezes a gente está... Quantas vezes eu sou muito descuidado, muito descabeçado, cara, quando os meus amigos estão no auditório, às vezes eles têm pena de mim e falam, cara, a sua braguilha está aberta. Tem condição a gente vir para cá de braguilha aberta. Inclusive, deixa eu conferir. Tá fechado. Aquele sonho, né, que o cinema explora muito, que você tá falando para uma grande multidão e a câmera vai abrindo e você tá pelado. Né? Inclusive, não sei se você já teve esse sonho. Eu nunca tive. Mas dizem que é um sonho comum. Né? Você se encontrar nu numa situação. E é isso que está acontecendo aqui. Então, a primeira roupa manchada do pecado. Segunda roupa que eu queria falar para vocês nessa noite, ou no momento que você estiver assistindo esse vídeo, é a roupa, eu coloquei esse título como a roupa esquisita da autojustiça. Essa é uma roupa muito comum. As pessoas são esquisitamente vestidas. A roupa esquisita da autojustiça. Se você olhar, você vai ver lá no versículo 4. Então ele respondeu e falou aos que estavam diante dele, dizendo, tirai essas roupas sujas dele. E ele disse, eis que fiz a iniquidade passar de ti, e te vestirei com uma outra vestimenta. Quem vai vestir? É a pessoa? Existe uma ordem para trocar de roupa. Não existe uma ordem para que ele troca de roupa. Ele fala, eu vou entrar nessa situação e eu vou mudar essa situação. Olha por que é importante um profeta ter uma visão. Porque alguém comum poderia falar, roupas erradas para a situação errada. Roupa errada no momento errado. E o Senhor dá uma ordem para que as suas vestes sujas sejam removidas de Josué. E para que as vestes novas sejam colocadas sobre ele. O que a gente vê aqui é uma obra de Deus. Bom, é uma bênção quando o Senhor tira o nosso trapo imundo e nos dá uma outra roupa. Né? Falando em canções antigas, Fran, alvo mais que a neve é mais uma canção, né? Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Né? Ele nos deu vestes novas, vestes brancas. Então é maravilhoso. Só que esse mundo atual, ele está cheio de cristãos que, ao perceberem o seu pecado, ao perceberem essa visão de sujeira, de mau cheiro e de presença maligna, etérea ou física, olha para tudo isso e fala assim, eu vou dar um jeito nisso, eu vou trocar a minha roupa. Essas pessoas tentam cuidar das suas roupas velhas, tentam resolver a sua situação por si próprias. E isso é muito comum. Eles vão começar a mudar. Vou beber menos. Ou, da própria cabeça, acho que eu vou começar a ler. Não, eu vou me estabelecer aqui um jejum para me salvar. Eu vou estabelecer uma nova regra. E aí começa essa projeção hedonista comum
de começar a vender para o mundo uma roupa que o mundo compra muito bem. E o que é pior, depois de vender a sua imagem projetada com uma roupa produzida por você, porque você produziu essa nova imagem, você começa a acreditar nessa nova imagem. O mundo acredita nessa nova imagem. Mas essa pessoa está bem vestida? Diante desse cenário aqui, acontece salvação? Acontece alguma transformação? Se Josué falasse assim, o problema aqui é só o turbante e a roupa. Peraí, ele entra num guarda-roupa, vai lá e troca de roupa. Muda a situação? Não. O homem por si só, nós falamos isso, acabamos de falar muito isso na série. Então as pessoas, elas começam a dizer assim, eu vou virar a página. Isso é bem típico daquele que quer se resolver. Vou virar a página. Vou parar de beber, vou parar de xingar, vou parar de me perder por aí. E eu vou começar a desistir das coisas que não estão me fazendo sentir muito bem. E eles começam a construir uma nova vestimenta que para eles seja um convencimento. Lembra do Éden? O pecado entra e a primeira coisa que a gente tem, a primeira cena que a gente tem ali logo depois do pecado é Adão e Eva desnudos no paraíso, envergonhados, e o que eles vão fazer? Eles vão pegar folhas de figueira e vão tentar construir uma roupa. Para Deus muda a condição de pecado aquela roupa? De jeito nenhum. Eles começaram a se sentir menos pior com aquela situação, mas ainda não tinham mudado. O Evangelho, a igreja, a palavra de Deus, ela não é para te fazer sentir mal numa situação, é para ela te transformar. A palavra de Deus não é um conjunto de regras que você, observando cada vez melhor, ouvindo cada vez melhor, disfarça cada vez melhor. Você está ligado o que eu estou falando? Quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, mais a gente sabe como se vestir, como se apresentar e como se portar. Isso quer dizer que a gente se transformou? Isso quer dizer que Deus repreendeu a Satanás na nossa vida? Isso quer dizer que as nossas vestes foram limpas, purificadas e que o espírito do mal saiu finalmente. Estou bem. Não. O problema com a religião, mano, o problema com a igreja é que às vezes ela te dá as notas, a partitura certa, o roteiro certo, para te dar um roteiro para sintomas de um bom homem, sintomas de uma boa mulher. Mas não adianta. Não adianta. A primeira coisa que tem aqui diante dos profissionais de saúde, primeiro que não adianta tratar só sintoma, né? A gente sabe disso. Se fosse isso, a gente não tinha pensado em vacina. Não se trata só sintoma. E não se muda só a aparência. Se você tem tentado, presta atenção, velho, se você tem tentado, primeiro, ser uma pessoa boa para si, construir uma regeneração para si, cuidado, volte atrás. Porque é muito fácil. Você começa, a gente tenta se resolver com as facilidades que a gente tem. Agora eu vou escutar um podcast, eu vou caminhar 5 km por dia, eu vou ouvir o horóscopo do dia, porque é uma notícia sempre nova para mim. Eu vou começar a ler... O Assis está falando isso, beleza. Né? Eu vou acessar tal coisa, eu vou criar as fontes e eu começo a querer me automedicar. Eu me automedico, eu me auto-engano, eu me auto-justifico e eu não me vejo como pecador. E como a transformação é diferente. A transformação, para quem nunca tinha ouvido eu falar algumas palavras assim, que eu choco um pouco com as palavras, eu tento não ser diferente, né? Blá, blá, blá. Mas esse cheiro mal, a gente aparecer aqui de fralda suja, aparecer aqui, né, com um pecado aparente, não é uma boa ideia porque tira todo o crédito de quem está falando. Tem que tomar muito cuidado com isso. Existia uma propaganda dos anos 80 que falava assim, o mundo trata melhor quem se veste bem. É verdade, para quem já entrou na C&A sabe que, né? Lá você entra lá meio chinelo de dedo, fica a crítica para a C&A, que é ao vivo, né? Entra de chinelo de dedo e camiseta, tem 50 seguranças em cima de você lá. Aí se você entra de terno, é perigoso, corre o risco de te oferecerem um café, senta aqui.
É verdade isso, eu tô louco? Não. É verdade, velho. Então cuidado. Se você tá tentando parecer uma pessoa que agrada ao Senhor, mas não se viu como pecador e não tem medo do pecado, se você não se enxerga como pecador e não quer uma transformação espiritual, melhor você parar. E para terminar, terceiro tipo de roupa, que é a roupa certa, que é o título desse sermão. Com a roupa certa. A roupa certa é a salvação. A roupa certa é o versículo 4 e 5. E eu disse, coloquem uma mintra limpa sobre a sua cabeça. Então colocaram uma mintra limpa sobre a sua cabeça e vestiram-no com trajes. E o anjo do Senhor estava perto. Você deve imaginar que o mal, o que se opunha à vontade de Deus, desaparece dessa equação. Isso na vida prática para a gente, mesmo com a graça. A graça nos torna perfeitos. Hein? O que vocês acham, Urbana? A graça nos torna perfeitos? Não. Ela não nos torna perfeitos. Mas ela nos torna limpos. Ela nos torna sem dívida. Ela nos torna... ainda que aí é o contrário. Ainda que o mundo te veja e fala assim... Que esquisita que esse cabelo da Fran é. Apesar de que eu acho ela linda, maravilhosa. Para mim, sempre tinha que usar esse cabelo para sempre. Né? Para quem não está vendo, a Fran é uma das nossas amigas, membro aqui da igreja. Né? E ela é mulher, ela tem o cabelo bem curtinho, assim, pouco maior que o meu. Ela e o Assis estão competindo ali, né? Passa 2. E aí, uma parcela da sociedade vai falar assim: ué, que esquisito. Aonde que ela vai? Aí ela vê você entrando aqui e fala, já sabia. Porque isso é um mal, inclusive, que está sobre as igrejas alternativas e que muitas pessoas que passaram por aqui se enganaram. Falaram, pô, que igreja louca, mano. Tem cara de tatuagem, tem a galera do mesmo sexo de mãos dadas. Nossa, cara, é super uma liberação espiritual. Mas nós sempre dissemos, cuidado. Teologicamente a gente é conservador, mano. É só do ponto de vista cultural que nós somos liberais. Pode parecer que a gente não está agarrado com a palavra, mas nós queremos estar, sim, mais alvo do que a neve. A gente quer cair de joelho, mano. Se você não pode vir no oxigênio, é um horário complicado para todo mundo, né, se deslocar pela cidade, mas assim, é preciso estar, é preciso querer. A conclusão é assim: quando o pecador vem a Cristo, ele está sempre sujo. O Salmo 58 fala, e se for uma criança? A criança vai para Deus e diante de Deus essa criança ela não é limpinha. Deus precisa mudar. Tanto que a instrução para os pais, aqui nós estamos cheios de pais novos, né? Pais recém-titulados, né? É preciso entender a responsabilidade que se tem, porque se soltar a mão... A Lili é a criança mais lindinha do mundo, tá aqui, maravilhosa e tal. O Akin dando os gritos dele, né? O Akin é o menino que tem aqui. Que idade que ele tem? Tem 1 já? Não tem, né? Não. Tá. É, porque ele veio pra cá, 9. E agora que a gente conheceu ele, né? Agora que a gente voltou no presencial que a gente conheceu ele. Ele chora. Aí você fala, ai, que menino lindo, que menino santo. Deixa ele porque ele já engatou na de Deus. Solta da mão dele que ele vai direto pro reino, ele está destinado, ele vai sozinho. Não vai sozinho, ele vai sozinho para o pecado, ele vai sozinho para a perdição. Por que maldade dizer isso? Gente, nós somos humanos. Nós precisamos de Deus. O motivo por nós estarmos aqui tem nada a ver com a nossa sociedade, não tem nada a ver com a nossa cultura, mano. Sem Deus a gente se perde em nós mesmos. Não é não? É onde que você se perde? É na novela das 8? É no Big Brother? Sei lá, mano. No fim você se perde em você mesmo. No fim, pecar é uma escolha. No fim, essa distância que tem, ela é causada por uma escolha. Ah, mas a minha escolha é muito subjetiva. A gente quer relativizar. Ai, mas foi a minha infância. Ai, mas se você olhar os meus traumas e tal. Cara, tudo bem. De novo, é Jesus dizendo para os discípulos. Não é o seu pai quem pecou, não é a maldição generacional. É o que Deus pode fazer agora. O que a palavra de Deus pode mudar. Você tá ligado? Se não for, não vai, mano. E o que acontece nesse momento de limpeza é sim um mistério espiritual. Tá ligado, Fernandão? Se você falar assim, eu queria ver acontecer, você não vê. Alguém já viu uma fecundação? Todos nós somos fruto de uma fecundação. Um dia
Tem até um perfil que eu sigo no Instagram que chama Filomoderna, que fala, às vezes eu me pego pensando, se fosse outro espermatozoide, seria a mesma pessoa? Aí ele fica lá, se matando e pensando nisso, né? Se fosse o mesmo, será que seria? Cada espermatozoide tem uma personalidade, sei lá. Gente, não tem como responder essa pergunta. Absolutamente, esse momento não pode ser. Ele é um momento misterioso. A ciência tenta observar lá o espermatozoide entrando, e aí eles falam, e agora? E agora? Amplifica, 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 amplifica. Não tem jeito, sabe por quê? Está acontecendo um milagre. É a vida. A vida é um milagre, mano. Tá ligado? Os cientistas já pegaram um caroço de feijão, pega essa, e eles conseguiram copiar geneticamente um caroço de feijão. Porque diz que o caroço de feijão, do ponto de vista biológico, do ponto de vista científico, não é uma coisa complicada. É um caroço que parte lá e o cientista consegue dizer, olha, tem X partes, tem não sei o que, tarari, tarará. E aí, beleza. E aí fizeram um teste. Os cientistas fizeram um teste, conseguiram fazer um igualzinho e colocaram na Terra. Aí eu te pergunto, por que esse que é igualzinho, idêntico cientificamente, quando coloca na Terra, não cria raiz, não germina e não dá feijão? Porque não tem vida. Quando você começar a entender isso, você vai começar a entender que a despeito do que você acredita que pode acontecer, acontecerá. Deus entra na vida falando assim, ó, dane-se se você não sabe como eu vou fazer. Dane-se, eu vou entrar e eu vou mudar, mas é preciso dar lugar. Então, embora a gente esteja longe de ser perfeito, no momento que a graça nos atinge, é como se nós estivéssemos perfeitos. Aí a gente volta a cantar, mais alvo que a neve serei. É uma canção arrogante da parte de Cristo? Não. Inclusive, toma muito cuidado com como você vê a graça e a transformação em Jesus. Porque às vezes a gente pensa assim, uma parte é Deus que faz, outra parte é eu que faço. Não, não tem nenhuma parte que é você que faz. Você só se rende, você só se entrega. Você abre a boca para ser alimentado. Então a conclusão é o seguinte, a pessoa mais bem vestida da cidade, ela não está usando uma roupa estilosa, ela não está usando uma roupa que é certa para aquela situação. A pessoa mais bem vestida da cidade é aquela pessoa que está vestida da armadura de Deus, é aquela pessoa que está sendo transformada por Deus. Que muitas vezes, diante de Deus, essa pessoa é a pessoa mais miserável. No dia que a gente fez a inauguração do Urbana aqui, eu me lembro de uma coisa que eu contei, né? Eu não vou falar o nome da pessoa, né? Mas é uma pessoa que está na história do Urbana aqui. Foi o primeiro culto que nós fizemos na ferrovia. Eram só 3 pessoas, né? 3 missionários e 3 traficantes. Foi assim que o Urbana começou, primeiro culto, né? E aí um deles já era cristão, o outro falou que já foi cristão, que era filho de pastor, tal, e um terceiro estava ali na figura de um pecador. Esse terceiro queria orar. E eu falei assim, ora, mano. Primeira coisa que ele falou, eu não posso falar com Deus do jeito que eu tô. Eu não consigo. Cara, eu sou sujo, eu sou imundo, velho. Olha pra mim aqui, cara. Você acha que eu consigo falar com Deus? Eu tenho que falar com Deus num outro momento. Eu preciso melhorar para falar com Deus. Eu falei, não, cara. Nós vamos falar com Deus hoje. Principalmente porque você está se vendo assim. E por incrível que pareça, véio, isso foi muito louco. Esse cara foi o cara que fez a oração para terminar esse culto. E a oração dele, você já sabe que eu já falei aqui, para quem é antigo sabe disso. A oração dele tinha mais palavrão do que palavra normal. Você tinha que ver ele repreendendo Satanás. Depois do culto eu falo para vocês. Senão o YouTube vai cortar o vídeo aqui. E quando ele terminou de orar, velho, a gente estava chorando, cara. Mas se você fizer essa oração lá numa conferência profética, cheia dos super crentes, muito bem vestidos, você não vai ver o que Deus estava fazendo no coração dele. Ele estava sendo limpo. Eu não tenho olhos espirituais, mas eu tenho certeza que as pessoas que têm olhos para ver, veriam ali aquele homem limpo. Nós acompanhamos algumas pessoas, a gente vê
A palavra de Deus diz: o coração alegre aformoseia o rosto. Isso quer dizer que existe uma transformação sobre a qual a gente não tem controle. Quando a gente vê, ele já melhorou. Finalmente, pode ser que o grande risco, sabe, é que alguém tenha convencido você que você está com a roupa certa. Pior ainda se quem convenceu você foi você mesmo. Pior coisa é você achar que o que você faz é suficiente para se manter limpo, para se manter inteiro. Nós precisamos dessa troca de roupa. Nós precisamos estar com a roupa certa. Nós precisamos entender que nós somos carentes da salvação. Nós precisamos nos entender como pecadores para a gente poder ver essa sujeira. Não adianta, gente. Não adianta. Existe maquiagem para tudo, né? Você acha que as meninas manjam um pouco mais do que nós? Existe maquiagem para tudo. Maquiagem para cobrir cicatriz, maquiagem que cobre a acne, maquiagem que cobre tatuagem, essa eu sei que tem. Existe peruca, existem próteses de silicone, existe uma série de coisas para transformar a pessoa numa imagem que a sociedade vai digerir melhor, vai aceitar melhor. E com a sociedade, aí eu termino voltando lá no John Donne, né? O homem não é uma ilha. Se a sociedade diz assim para você: você está bem, você está ótimo, você está bom do jeito que está. Pois é. Palavra Satanás, que está aqui nesse contexto de Zacarias, né? Respeitando a cronologia, o momento do panorama aqui do Antigo Testamento, diz: é algo que se opõe a Deus. É só isso. É só isso. É só você acreditar que está bem não estando. Não precisa de nenhuma macumba, não precisa de nenhuma doença, não precisa nada. É sozinho. E nós pedimos ao Senhor que a gente entenda que nós somos privilegiados. Ser parte dessa comunidade de fé, para mim, é um privilégio. Sei que vocês não fazem onda. Não são pessoas que tiram onda de santo. Ainda bem, gente, porque é muito complicado. Mas assim, não pode pensar que está bem. Você entendeu isso? É meio difícil às vezes, né? Chega quase beira um contrassenso. Mas na prática é assim: pode vir, tem um cartaz antigo do Urbana que diz: o culto que você pode vir com a roupa de casa. Nunca funcionou por causa do John Donne. Porque a pessoa não vê, já que você está escrevendo, você fez esse convite aí, porque você não está ligado, né? Mas tem gente que tem dificuldades, né? O Davi, né? Davi Girum, um dos nossos músicos daqui, ele gravou um vídeo aqui do louvor e depois que ele viu o vídeo ele falou: pô, eu tô de chinelo. E daí? É muito importante a gente se sentir bem, mas é muito importante que a gente seja remido. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite.